Hoje, dia 1º de dezembro de 2020, boa tarde, nós estamos conversando sobre a Palestina, sobre Canaã, sobre a conquista de Canaã. E nós vimos que esta conquista foi uma conquista devagar. O povo teve que aprender a deixar de ser nômade, andarilho, de viver de rebanhos e aprender a amanhar a terra, a cuidar da terra, a cultivar a terra. O livro do Gênesis, da Bíblia, é a história de tribos nômades que ainda estão aprendendo a cultivar a terra. Abraão atravessa a Terra Santa de alto a baixo, de leste a oeste, conduzindo seus rebanhos. Isaac se estabelece mais ao sul da Terra Santa, na região onde hoje está Bersabeia, ou Beersheba, como chamam os hebreus. Quando a água é pouca, eles cavam poços nas torrentes secas, ou então aprenderam a fazer cisterna, onde conservam a água da chuva. E aqui nós temos uma coisa interessante. Canaã não é abundante em águas. Tem bastante desertos. Ao sul tem o deserto do Negueb, que é um deserto terrível, né? O deserto é um lugar onde tem pouca pastagem, muito pouca pastagem. Alguns oásis, isto é, algum lugar onde tem água e onde às vezes se cresce uma cidade ou uma aldeia. Mas a Terra Santa tem muito deserto, o deserto de Judá, onde Jesus vai fazer o seu jejum, e outros desertos. O próprio Mar Morto está no meio de um deserto. Canaã não é abundante em águas, tem bastante desertos. A grande fonte de águas em Canaã é o Rio Jordão, que naquele tempo poderia se comparar ao nosso rio Sorocaba. Portanto, não é um grande rio, não. Hoje o Jordão está menor ainda, é quase um ribeirão, porque Israel usa muita água para irrigação e então o Jordão foi diminuindo a sua água. Há pequenos afluentes do Jordão, pequenos ribeirões, que são citados na Bíblia, como Arnon, no livro de Números, capítulo 21, versículo 13, o Jaboque, ribeirões, torrentes, como diz a Bíblia. E também, muitas cidades têm fontes, principalmente nos vales, tem fontes. Em Jerusalém havia duas fontes grandes, mas a principal chamava-se Guion. Nós vamos falar dessa fonte um pouquinho mais tarde. Mas também existe a fonte de En-Rogel, que é outra fonte de Jerusalém. E é uma coisa interessante. Por exemplo, quando uma cidade antigamente era sitiada por outros povos, a primeira coisa que eles faziam quando chegavam para conquistar a cidade não era derrubar a muralha, não. A primeira coisa que eles faziam era conquistar as fontes de água. As fontes de água. Porque uma cidade sem água é uma cidade que não podia sobreviver. As vertentes eram mais importantes que as muralhas. Por isso eu falei que essa fonte Guion é uma fonte importante, por isso o rei Ezequias, ele fez uma construção muito grande, mais de 500 metros, um túnel na rocha viva. Isso, vejam bem, por volta de quase 700 a.C., calcule o que de engenharia foi necessário para fazer isso. Porque essa fonte Guion, ela ficava fora
das muralhas de Jerusalém. Portanto, se um inimigo chegasse e pegasse a fonte, Jerusalém tinha água. Então o rei Ezequias, ele fura a rocha, essa fonte era bem profunda, e eles fazem um grande túnel e levam a fonte, esta água, até o centro da cidade. E nós temos lá as piscinas, que eram lugares onde essas águas eram colocadas, onde o povo ia se abastecer de água. Uma das piscinas mais famosas que nós temos, que são fruto desta fonte Guion, é a piscina de Siloé, onde o cego de nascença, no capítulo 9 de São João, Jesus manda o cego ir lavar o seu olho na piscina de Siloé, que era exatamente uma piscina que era abastecida pela fonte Guion. E Ezequias mandou furar este túnel muito alto por baixo da rocha, por baixo, portanto, da cidade, e esta fonte, esta água era levada até a cidade e lá era distribuída por piscinas, e o povo ia se abastecer lá nas fontes, lá nas piscinas, ia se abastecer de água. E a fonte Guion, o que ele fez, Ezequias? Como ela estava fora das muralhas, então eles taparam por cima. Então os inimigos não sabiam, aquilo era guardado com um segredo enorme. Os inimigos não sabiam que a água da cidade nascia fora das muralhas e que ia para dentro. Uma obra de engenharia, olha, 700 a.C., uma coisa maravilhosa. Aliás, até hoje, mais ou menos, esse túnel existe, até hoje, e serve até hoje. Com este aqueduto, a gente pode dizer que é um aqueduto por baixo da terra, né? Com este aqueduto, eles cavaram a rocha, encanaram a água, que depois supria de água a cidade toda através de piscinas, onde o povo ia pegar água. Tudo isso está no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 20. Uma das piscinas mais famosas deste aqueduto é a piscina de Siloé, como eu falei, onde Jesus manda o cego de nascença lavar seus olhos. Ainda falando de fonte, nós temos no livro de Judite, que os assírios, antes de conquistar a cidade de Betúlia, eles conquistaram as fontes de água que abasteciam a cidade e puseram guardas para que o povo da cidade não tivesse acesso às águas. E assim o povo se entregasse aos conquistadores. Aqui diz assim, por exemplo: Holofernes, que é o grande general assírio, Holofernes fez sair toda a sua cavalaria diante dos israelitas que estavam em Betúlia. Inspecionou as subidas que levavam à cidade deles. Explorou e ocupou as fontes de água e colocou nelas postos de soldados. E continua o texto. Judite 7, 20 a 22. Esgotaram-se para os habitantes de Betúlia todas as vasilhas de água e as cisternas se esvaziaram. A água era racionada, desfaleciam de sede. Só dá valor à água quem tem pouca água. Vejam como a água sempre foi preciosa. E às vezes nós hoje desperdiçamos água, né? As tribos nômades vão chegando a Canaã e principalmente ocupando as montanhas. A cidade de Betúlia é uma cidade na montanha. A própria cidade de Jerusalém é na montanha. E outra cidade, Jericó, já é uma cidade mais na planície. Mas outras cidades são cidades bem montanhosas. E nas montanhas, no começo, havia florestas. Então os nômades vão chegando, ocupando as florestas, desmatando. Já naquele tempo começa
uma tragédia que é o desmatamento, né? Hoje nós temos ainda no Brasil a Amazônia sendo desmatada e tantos lugares do nosso estado de São Paulo que hoje estão secos, com plantio de cana, quase sem água, e que há 50, 70, 80 anos atrás eram florestas. O próprio estado do Paraná, que serviu tanta madeira para tantos lugares, que era um estado, os mais antigos aqui, os que tem gente que está me escutando, que morou no Paraná há anos atrás, lembra ainda do tempo que serrarias e serrarias eram feitas com araucária, com pinheiro do Paraná, e que acabaram com as florestas. E hoje, muitas dessas regiões padecem de falta d'água. Pois bem, o povo de Israel vai ocupando as montanhas, que eram pouco povoadas, vão desmatando, vão formando campos de agricultura, campos para o trigo, para o centeio, para a cevada, vão formando lugares também de pequenas fazendas, pequenos sítios, vão entrando em contato com algumas pessoas que já moravam lá, formando novas famílias. E aí é interessante, em alguns lugares esta posse da terra desses nômades que chegavam foi pacífica e aconteceu devagar, em paz. Houve acomodação entre os que moravam lá e os que chegavam. Uniram-se famílias. A gente percebe isso principalmente na tribo de Judá. Várias povoações, várias populações que foram se ajuntando, formando a tribo de Judá. A própria Bíblia fala disso no livro do Gênesis, que Judá se casou com uma cananeia, teve filhos, depois se casou com outra cananeia, teve mais filhos. O próprio rei Davi é fruto dessa miscigenação, dessa mistura entre cananeu e israelita. O próprio rei Davi. De todo jeito, né? O rei Davi, a avó de Davi, a bisavó de Davi era moabita, Ruth, mas uma trisavó, tetravó de Davi era Tamar, que era cananeia. Então, a tribo de Judá foi uma tribo onde houve muita miscigenação, muita mistura de povos diferentes que foram se unindo, formando a tribo de Judá. E foram formando aldeias, povoações e até cidades. Em outros lugares, a conquista da terra foi mais na base das armas, porque os naturais não aceitaram os recém-chegados. É o que narram os livros de Josué, de Juízes e os livros de Samuel e o livro de Ruth. Houve conquistas, houve brigas, houve disputas, houve guerras mesmo, né? O capítulo 4 e 5 do livro dos Juízes fala das tribos do norte que tiveram que enfrentar guerra para não ser engolidos pelos cananeus. Mas em outros lugares a conquista foi mais tranquila, como eu falei, a da tribo de Judá. A Bíblia é a história do povo que o Senhor escolheu. O povo de Israel foi escolhido livremente por Deus. O povo não era especial no sentido de ser um povo mais inteligente, mais capaz, mais guerreiro ou até mais religioso. Ao contrário, a própria Bíblia fala que era um povo de cabeça dura, que mesmo vendo as maravilhas de Deus ainda duvidava e murmurava contra Deus. Nós temos aí vários textos. Eu vou citar, não vou ler porque são textos compridos, né? Por exemplo, Êxodo 16, de 1 a 16, murmuração, povo com sede, começa a pedir água e murmura contra Deus, contra Moisés. Êxodo 17, o povo está com vontade de comer carne e
começa a rogar, estavam enjoados de comer maná, então eles querem comer carne, e Deus manda as codornizes. E assim por diante. Êxodo 17, de 1 a 7, Números 14, de 1 a 11. Apesar das infidelidades do povo, Deus nunca deixou de ser fiel. Quando o povo se desviava dos caminhos do Senhor, o Senhor escolhia uma pessoa, homem ou mulher, em quem colocava a sua palavra. Colocava a sua palavra na boca dessa pessoa. Era o profeta, o educador do povo, ou educadora. Nós temos profetas e profetisas. Profetas como Isaías, como Jeremias, temos profetisa como Débora e outras mais, que Deus coloca a sua palavra na boca dessas pessoas que vão educar o povo, chamar a atenção do povo, e sempre lembrando ao povo que o importante é olhar por aquele que está do seu lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.